Já estamos online no YouTube, viu? Tá? Boa noite a todos e todas que estão nesse momento aí nos acompanhando no YouTube e em outras redes sociais. Aqui sou Ivânia, presidente dos sindicatos bancários. Os sindicatos bancários, nesta noite de hoje, está aqui trazendo um ilustre convidado, o professor Elias Marco Calil Jabor, e para nós é uma grande honra. Eu acho que é a primeira vez, né, professor, que você está fazendo um debate, não é especificamente agora em Sergipe, né? Agora você está fazendo para o mundo, porque através dessa possibilidade da gente discutir online, na realidade, você é o convidado hoje para o mundo, né, nessa live. Professor Elias da área de geografia, se especializou aí na geografia política, estudando se especializou, inclusive, na economia chinesa, né? Tem publicado vários livros, é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, enfim, é subchefe do Departamento de Evolução Econômica também da UERJ e membro do Conselho Consultivo da mesma universidade, né? Então, nós temos muito orgulho, professor, de você estar nesse momento onde a economia mundial está em debate, né? A economia brasileira tem sido bastante impactada por esse momento atual da pandemia sanitária, porém, ela já estava com graves problemas, né? E é uma economia, principalmente nos tempos atuais, onde os dirigentes brasileiros bebem, né, na inspiração do presidente Trump. Então, isso nos preocupa muito, né? E saber como esses estudos que você tem feito pode nos ajudar a trazer luzes para compreender os impactos da economia mundial, não só em decorrência da pandemia, mas em decorrência das grandes potências econômicas do mundo. Então, a palavra está com você. Eu vou confessar que às vezes eu fico um pouco tímido para falar, porque o meu grande problema é começar a falar, né? Então eu estou aqui na fase da minha apresentação e que eu tenho mais problemas, né? Ou seja, eu tenho mais dificuldade de me apresentar. Você já fez a minha apresentação e ainda não tenho essa habilidade toda de falar em público como parece que eu tenho, mas eu não tenho, não. Eu tenho muita vergonha de falar em público, inclusive. Se vocês imaginassem o sacrifício que eu faço para poder falar em público, vocês pagariam uma terapia para mim, alguma coisa do tipo. Mas é evidente que eu estou brincando, mas eu quero agradecer muito o convite de vocês para falar novamente ao Nordeste. É a terceira vez que falo para o público do Nordeste, desde que começou essa pandemia, e, em certa medida, essa pandemia, nesse aspecto, ela me impactou positivamente, porque eu tenho sido chamado para falar sobre esse objeto que é a China, até porque foi de lá que surgiu a pandemia e, contraditoriamente, é a primeira a entrar e a primeira a sair do problema, né? E, então, as pessoas querem respostas para isso, até porque o desespero é tão grande que as pessoas acabam tendo que deixar um pouco algumas pessoas, né? Não todas, acaba tendo que deixar um pouco de lado o preconceito em relação àquela dinâmica política, econômica e social, para entender como eles fizeram para poder enfrentar esse drama de forma tão eficiente como eles enfrentaram, né? Então, nesse aspecto, eu tenho tido a oportunidade de expor a minha agenda de pesquisa sobre a China, e também eu coloco para vocês o quão é difícil, isso é muito culpa dos acadêmicos, né? De nós nos comunicarmos com a sociedade, né? Então,
Esse momento, por exemplo, é um momento em que estou aproveitando ao máximo para me comunicar com a sociedade, expor, vamos dizer assim, a minha agenda de pesquisa e expor, por exemplo, como que eu tenho analisado a atual quadro econômico internacional, partindo das capacidades que a China foi construindo ao longo das últimas décadas, que possibilitaram o apetrecho do Estado no enfrentamento desse tipo de problema, né? Então, eu tenho particularmente dito que a China ela constrói ao longo de 40 anos, evidente que isso começa com a Revolução de 49, que é há 70 anos atrás, quase 71 anos atrás, mas principalmente nas últimas 4 décadas, ela foi construindo que eu chamaria de capacidades estatais que foram capacitando o país a enfrentar não somente, por exemplo, crises financeiras como a de 2008, né? Eu fiz um estudo, por exemplo, no final da década de 90 e começo dos anos 2000, em que eu demonstro como que a China, na década de 90, ela constrói uma economia monetária com bancos de desenvolvimento, eles passaram a utilizar muito da taxa de câmbio para fins domésticos, e como que eles se utilizaram, por exemplo, também das primeiras grandes empresas estatais que são remontadas, são reorientadas a partir da década de 90, como eles enfrentam a crise de 97, que é a crise asiática, a crise financeira asiática. Então, eu digo, na minha dissertação de mestrado, que a China, na década de 90, começando nos anos 2000, estava construindo uma economia, as bases para uma economia continental pós-fordista, né? Eu acabei me enganando, porque hoje a China já deixou de ser uma economia continental para ser uma economia que passa a exportar investimento produtivo para o resto do mundo, né? Então, a realidade, tanto quanto que foi muito mais rápido do que a minha percepção da realidade naquela época. Depois vem a crise de 2008, em que, não sei se as pessoas elas se lembram de como a China reage àquela crise. A China reage àquela crise com um pacote fiscal, ou seja, um montante X de recursos que o Estado ele coloca à disposição das suas empresas estatais para alargar o mercado interno chinês por conta da queda das exportações, a queda do mercado externo, que era muito importante para a manutenção do esforço econômico chinês. Então, a China, em 2008, investe algo de 12% do PIB naquela época. Isso, e naquela época, significava 680 bilhões de dólares em grandes investimentos em infraestruturas. E aquilo me causou um estalo muito grande, porque ali ficou evidente, primeiro, que a China havia construído, durante 30 anos, grandes conglomerados empresariais ao lado de um grande sistema financeiro público. Vocês que são bancários, né, e sempre estão postos diante desse debate se o sistema financeiro público é melhor que o privado e vice-versa, não é? Eles conseguem construir um grande sistema financeiro público voltado a investimentos de longo prazo, uma grande base de oferta de caráter estatal capaz de dar resposta muito rápida para questões imediatas causadas por crises econômicas. Então, a China conseguiu instituições e marcos institucionais que possibilitaram o país a enfrentar esse tipo de crise. A grande questão que se coloca hoje, Ivânia, é que essa crise atual, apesar de ter uma crise econômica, você colocou muito bem na apresentação que o Brasil já estava em crise, não é? Mas o mundo também, por mais que a crise de 2008 tenha sido uma crise criada dentro do sistema financeiro, o que acontece é que depois da crise de 2008, o mundo ele volta, de certa medida, ao normal, né? Os países, os Estados Unidos, por exemplo, eles continuaram a operar dentro da lógica da financiarização, não mudou nada em relação a isso. Os outros países, a mesma coisa. Os causadores da crise, eles não foram colocados, não foram presos, ninguém foi culpado, tirando um ou outro dono de um banco norte-americano, não é? Então, os países ocidentais, incluindo o Brasil, evidentemente, não estavam preparados para enfrentar uma crise dessa magnitude. E essa crise traz uma outra característica, porque uma crise econômica, em grande medida,
os estados nacionais acabam tendo um corpo, uma massa crítica de funcionários, de especialistas, de planejadores, etc., principalmente no caso da China, que são capazes de empreender reformas ou empreender mudanças de atitude ou mudança de padrão de acumulação, capazes de enfrentar uma crise que você sabe quais são as suas leis, como funciona, como faz para aumentar a demanda efetiva da sociedade diante de uma crise dessa. Agora, só que nós estamos diante de uma crise que ela tem efeitos na economia, só que todo mundo sabe como ela termina e ninguém sabe quando ela vai terminar. Tá? E, inclusive para esse tipo de crise, é uma crise que ninguém sabe quando que vai terminar, se vai terminar tão cedo ou mais tarde. Eu acredito que enquanto não sair uma vacina, não vai se resolver essa questão da pandemia, vai ter ondas atrás de ondas sucessivas de contaminação. Inclusive, para esse tipo de crise, eu creio que a China também já estava preparada para ela. É evidente que ninguém imaginava que ia aparecer uma pandemia e que 30% do comércio exterior do país ia cair, 35% da renda camponesa, que hoje representa 500 milhões de pessoas, também ia cair, ou seja, a China foi muito prejudicada pela crise. Só que ela criou mecanismos institucionais, financeiros e produtivos capazes, vamos dizer assim, de também enfrentar esse tipo de crise. Eu coloco aqui um exemplo em relação ao Brasil, acho que foi hoje que o Bolsonaro disse, aliás, ele fala isso todo dia, né? Mas hoje, ou ontem, ele repete o seguinte: é muito difícil manter essa ajuda de R$600 porque o endividamento é muito grande, não é? Então nós traz esse debate, vamos dizer assim, até que nível de endividamento público é suportável para o enfrentamento de uma crise meio que sem fim como essa, não é? Até para essa questão a China também tem uma resposta. A China ela manteve uma política de manutenção média da renda das pessoas para mantê-las em casa durante aqueles 72 dias iniciais. Eles estão, vamos dizer assim, com uma política de financiamento de pequenas, médias e grandes empresas para que elas, mesmo paradas, aliás, elas já estão retomando, mas enquanto elas estavam paradas, para que elas não mantivessem grandes prejuízos, né? E enquanto que no Brasil o debate continuou sendo em grande medida, olha, tem essa crise, as pessoas estão desempregadas, a economia parou, só que o Estado não tem condições de arcar não tem fundos assim fiscais para bancar com esse tipo de crise, o que é uma mentira, vamos dizer assim. Qualquer país que tenha uma moeda soberana, ou seja, ele tem moeda e tem capacidade física instalada, fábricas, máquinas, e mesmo pessoas desempregadas, ociosas, é um país em condições de fazer emissão de dívida, é um país em condições de fazer políticas fiscais, tá? E como essas dívidas, e como esse endividamento público ele é feito em moeda nacional, em moeda soberana, o impacto dela sobre, vamos dizer assim, os outros elementos da demanda agregada é muito baixo, né? Por mais que pareça que não, mas é muito possível fazer isso. Todos os países do mundo atualmente estão fazendo, os grandes países, vamos dizer assim, eles estão fazendo grandes pacotes fiscais para manter as pessoas em casa e as empresas não operando no vermelho. Retornando à China, né? O caso brasileiro é muito triste, então quanto mais nós falamos do Brasil, a gente fica meio que dá um pouco de deprê na gente, mas vida que segue, nada é eterno, né? O caso da China também é o seguinte: o que se percebe nos últimos 40 anos na China, no caso aí é uma resposta a essa questão que se pergunta, que é o mote da live, qual o modelo econômico da China? Primeiro que é muito complicado falar em modelo, porque modelo dá uma ideia muito de estática, né? Quando a economia todos os fenômenos sociais devem ser analisados na sua dinâmica, né? Então acho que a pergunta menos estilizada nesse caso é qual a dinâmica de acumulação da China para esse período histórico atual. Pois bem, a China tem feito um esforço desde 1978, que é o esforço de tentar o seu grau de desenvolvimento
ao grau de desenvolvimento dos países capitalistas mais desenvolvidos. Então, isso na literatura econômica é chamada de catching-up, ou seja, o processo de emparelhamento de um país atrasado em relação ao país mais avançado. Então, a China tem feito esse caminho há 40 anos com muito sucesso, tanto é que agora ela está diante de uma guerra comercial, uma guerra tecnológica com os Estados Unidos, justamente por ela ter alcançado os Estados Unidos em algumas áreas sensíveis à tecnologia, principalmente essa ligada às redes de comunicação, ou seja, o país que dominava, vamos dizer assim, a fronteira da tecnologia, no que cerne as ciências da informação, é o país que tem um poder, um baita controle sobre tá tudo bem agora? Deixa eu só retornar aqui. Eu cometi um erro aqui. Então, a China, o país que conseguia assegurar o monopólio sobre a plataforma que vai É que está paralisando um pouco. Pode falar, tá? Estão me ouvindo bem agora? Não. E agora? Ainda não. Oi, Ivânia, tudo bem? Tudo bem, não estou te vendo, mas pode continuar. Não está me vendo? Não, Mas está me ouvindo? estamos. Aqui eu estou vendo e ouvindo bem. Pode continuar, Caio. Você acha melhor eu sair e voltar? Como que faz? Não. Marcelo, Não, pode continuar. Eu estou vendo e ouvindo você bem. Então tá bom. Então o problema não é comigo, então. Posso continuar? Pode continuar, sim. Pode sim. Tá. Estava falando aqui sobre essa questão do catnap chinês, e o exemplo que eu dei de catnap foi a China ter alcançado a fronteira tecnológica no que está nessas tecnologias das redes de informações, no caso aí o famoso 5G. Um país e isso foi suficiente para uma declaração de guerra comercial e tecnológica à China, até porque quem dominar essa tecnologia dá um passo gigantesco ao domínio do próprio futuro da humanidade, né? Então, não é qualquer coisa que está em jogo. Então, nesses últimos 40 anos, a China busca fazer um processo de emparelhamento entre os países, entre ela própria, os países ricos, e a partir de mudanças, tanto da sua estrutura interna de produtiva interna, quanto da sua postura em relação ao mundo. Por exemplo, internamente, ela solidifica o mercado interno a partir de reformas na sua estrutura agrária. Então, o governo chinês permite que os camponeses eles tenham o direito de acumular excedentes de produção, ou seja, após entregar uma parcela ao Estado, os camponeses passaram a ter acesso ao excedente, com esse excedente poder acumular riqueza, né? Ou seja, isso provocou um aumento absurdo de produtividade um aumento absurdo da produtividade agrícola na China. A China conseguiu alcançar sua soberania alimentar, inclusive por conta desse tipo de reforma. E, por um outro lado, a China ela se abre ao capital estrangeiro. Quando eu falo abertura ao capital estrangeiro, não estou comparando com o que o Brasil fez na década de 90 do século passado, ou com o Brasil está fazendo agora. A China ela se abre ao capital financeiro, ao capital estrangeiro, de forma a absorver, com o objetivo de absorver capital, tecnologia e técnicas de administração mais avançadas no mundo. Então, quando ela permite que a empresa explore seu mercado interno, explore sua mão de obra, ela também está condicionando essa entrada desse capital estrangeiro no país a transferência tecnológica, a fazer joint ventures entre empresas estrangeiras e empresas chinesas,
e, a partir disso, as empresas chinesas também conseguem, ao absorver tecnologia estrangeira, elas também vão se capacitando a enfrentar esse mundo que está aí, não é? Pois bem, uma outra reforma econômica que foi fundamental, eu falei mais cedo, um pouco antes disso aqui, mas vou repetir, e que explica muito essa capacidade chinesa de enfrentar essa pandemia, foi a reforma das empresas estatais. Tá? A China ela montou um sistema empresarial estatal ao estilo soviético durante 30 anos, desde 49 até 78, e, a partir de 78, ela começa a fazer operações institucionais para mudar, vamos dizer assim, a orientação dessas empresas estatais, não é? Então, o que ocorre a partir de 78 até a década de 90 é uma reorientação das empresas estatais chinesas, que passaram a ser cada vez mais orientadas ao mercado, não é? Isso não significa que as empresas estatais são necessariamente voltadas ao lucro, mas elas passaram a ser orientadas ao mercado e obrigadas pelo Estado a buscar a fronteira tecnológica em cada área do seu conhecimento, em cada área em que ela atua. Por exemplo, petróleo e gás, a China tem 3 empresas do porte da Petrobras, as 3 empresas concorrendo entre si no setor estatal da economia, sempre buscando tanto melhores negócios ao país, quanto mais acesso a novas e novíssimas tecnologias. Dá para se perceber que a questão da tecnologia e do domínio tecnológico é muito fundamental. Eu faço aqui um breve parênteses para explicar que uma economia periférica ou subdesenvolvida, ela tem 2 características ou restrições que a impedem de crescer ou de alcançar os países desenvolvidos. É a restrição ao financiamento, não é? Então, o Brasil passou por isso também durante a década de 80, o país passou a ter dificuldades de financiar o seu processo de desenvolvimento. Aí não vou entrar nessa questão aqui, até porque as respostas elas são outras e diversas em relação à China. E também autonomia tecnológica. Então, existem 2, vamos dizer assim, níveis de autonomia que um país tem que buscar. O nível de autonomia financeira e autonomia tecnológica. A financeira, por exemplo, os chineses eles conseguem alcançar uma soberania financeira muito singular a partir de algumas políticas estratégicas. A primeira é uma política agressiva de exportações. Então, ela copia o modelo japonês e coreano de se basear em exportações durante um período de tempo, acumular reservas cambiais, ou seja, um país que tem reservas cambiais, ele é um país que se protege diante de crises internacionais. Por quê? Porque você, com reservas cambiais, você tem muito mais liberdade de fazer políticas monetárias expansivas internamente e ter taxas de juros atraentes ao crédito do que um país que numa era de globalização, de mercados financeiros abertos, ele fica muito exposto caso não tenha reservas cambiais. Tá? Então, a China consegue montar uma muralha de aço sob forma de reservas cambiais e resolver essa questão da fragilidade externa. Por outro lado, esses bancos de desenvolvimento que ela começa a formar na década de 90, que disse mais cedo, ele vai garantindo condições, vamos dizer assim, sãs de financiamento da grande produção voltada a longo prazo durante toda a década de 90, 2000 até hoje. Né? Então, por exemplo, esse tipo de investimento em tecnologia 5G, em plataformas como o Big Data, esses projetos como a inteligência artificial, são projetos que somente o setor público é capaz de fazer investimentos de longo prazo, porque são investimentos de alto risco, não é? O setor privado não vai fazer isso. Então, como a economia chinesa é uma economia basicamente estatal, também lá ocorre esse papel imenso do setor público para alcançar a fronteira do conhecimento e a fronteira tecnológica. Um outro ponto do modelo econômico chinês que eu coloco aqui, modelo entre aspas, né, porque eu prefiro a palavra dinâmica, é que a China ela consegue montar, ao longo do tempo, um sistema empresarial orientado ao mercado, não é? Mas um sistema empresarial estatal muito grande, muito grande. Atualmente, a China, por exemplo, após imensos processos de fusões e aquisições do setor estatal, mesmo privatizações por outro lado, mesmo deixar outras empresas irem à falência por outro, a China consegue alcançar
a marca hoje de ter 97 grandes conglomerados empresariais estatais. Esses conglomerados empresariais estatais estão localizados nos setores estratégicos da economia do país. É como se, em palavras que um pouco que é uma métrica um pouco menos sofisticada, a China tivesse 97 empresas do porte da Petrobras operando, vamos dizer assim, nos setores estratégicos da economia. Enquanto o Brasil se desfaz de uma Petrobras, por exemplo, a China ela conseguiu montar 97 empresas em diferentes ramos de atividade, geralmente setores estratégicos da economia, do porte da Petrobras, ou seja, com papel semelhante ao que a Petrobras teria no Brasil, de geração de demanda, de alcançar a fronteira tecnológica, etc, etc. Pois bem, se nós elencarmos esses dois braços da economia, ou seja, um braço produtivo público, vamos dizer assim, muito grande, não é coisa que o Brasil não tem, e um braço financeiro também público muito grande, você tem dois elementos aí fundamentais a enfrentar qualquer crise, vamos dizer assim, como essa que está aí, tá? Até porque esse sistema produtivo público, essas grandes estatais, elas foram aumentando muito de escala e de escopo nos últimos 20 anos. Vou trazer um dado aqui, que é o seguinte: nos últimos 15 anos, aliás, desde 2003, a relação investimento-PIB na China, ou seja, aquela relação entre o que se investe em relação ao PIB, está acima de 40%. Tá? Isso significa que a China investe muito. Tá? Uma comparação aqui, o Brasil tem uma taxa de investimento de 15% hoje, a Rússia 25% e a Índia 35%. Para mais uma base de comparação, para que o Brasil tivesse condições de absorver toda essa mão de obra que está na praça, que sai das universidades, das escolas técnicas e mesmo do seio das famílias, e que entra no mercado de trabalho, para o país ter capacidade de abarcar isso, além de acabar com o total desemprego, o Brasil tinha que ter uma taxa de investimento de 22% a 23% em relação ao PIB. Nós só temos 15%. A China tem uma taxa acima de 40% há mais de 15 anos. Então, ela conseguiu assegurar uma imensa base de oferta na economia, capaz de, acionada praticamente de forma automática, porque é o Estado que é o dono das empresas, ela condiciona o país a enfrentar esse tipo de situação como a atual. Tá? Essa, eu acredito, Ivânia, seja uma marca distintiva do modelo econômico chinês. Um imenso braço produtivo público, vamos dizer assim, na economia, e também um imenso braço produtivo financeiro. Isso traz uma reflexão, que eu tenho chamado essa economia, por exemplo, a China tem alcançado patamares o Estado tem conseguido, a partir de mudanças institucionais, criação de instituições e também de angariar na sociedade, ou seja, hoje, é um dado que eu falo em todas as minhas lives, a China tem 2 milhões de pessoas praticamente trabalhando somente para planificar a economia. Aquela pessoa que tem doutorado, pós-doutorado, um economista, um geógrafo, um sociólogo, um engenheiro, e que o trabalho dele consiste na planificação de longo prazo da economia. Ou então, o trabalho dele consiste em ser um projetista, um executivo de projetos. Não é? Então, uma economia dessa, em que existe essa massa crítica de mentes brilhantes, capaz de perceber o perigo lá na frente, de forma antecipada, é uma economia que funciona com muito poucas restrições ao seu funcionamento. Não é? Então, eles não têm restrição financeira, não têm restrição externa, não têm restrição tecnológica, enfim, é uma economia que acaba aqui funcionando no automático. O Brasil hoje, que é uma coisa interessante de comparar, os bancários sabem disso muito melhor do que eu, é uma economia que os estrangeiros estão tirando os dólares do país, ou seja, no Brasil está aumentando a sua restrição externa, a sua vulnerabilidade externa, enquanto que o governo federal, ao invés de colocar dinheiro em circulação, ele tira dinheiro de circulação. Né? Então, o resultado de uma economia como essa, que o Estado vive fazendo ajuste fiscal, que tira dinheiro de circulação, fala que acabou o dinheiro, etc., etc., é uma economia que consome muito pouco, uma economia que vai se desindustrializando e uma economia, Ivânia,
que, sob o meu ponto de vista, ela passa a ser uma economia que está gerando uma crise humanitária sem precedentes na história da América Latina, eu acho. O Brasil caminha para uma crise humanitária sem precedentes na história da América Latina. Isso porque ela faz o oposto do que a China fez, né? Então, um dado que é interessante sobre o Brasil, que a gente não adianta, a gente acaba falando do Brasil, né? No começo da pandemia, apareceram alguns economistas liberais na televisão para dizer, olha, o momento hoje é de ter soluções criativas para enfrentar um problema novo. E essa solução criativa passa por abandonar qualquer coisa que envolva fiscalismo, corte de gasto, e praticamente a solução é imprimir moeda. Não existe mais impressão de moeda, mas isso é uma forma, vamos dizer assim, vulgar de chamar do seguinte: é preciso emitir dívida para poder enfrentar esse problema que está aí. Se o governo federal não emitir dívida, se o governo federal não estiver disposto a assumir mais 40%, 50%, 60% de dívida pública, vamos dizer, se aumentar a dívida pública, vai vir uma tragédia humanitária para o país, não é? E o Paulo Guedes, ou seja, a imprensa deu muita abertura para esse tipo de discurso durante o tempo, e eu, como acompanho o noticiário, Ivânia, eu percebo o seguinte: hoje acabou esse discurso da imprensa. Hoje o que se fala é o seguinte: olha, acabou o dinheiro, vai vir uma conta no pós-Covid que quem vai pagar o contribuinte, então vamos ter que fazer uma nova onda de ajustes fiscais no pós-Covid. Ora, o pós-Covid, o país já vai estar de joelhos, vai ter que fazer uma outra ajuste fiscal, não é? Ou seja, isso é um crime contra a humanidade que o Brasil está cometendo contra si mesmo, contra a humanidade contra si mesmo, não é? Então, eu acho que são diferenças fundamentais entre uma economia e outra, vamos dizer assim, que vai ficando muito latente diante da gente. Eu costumo dizer que o Brasil foi o melhor aluno do chamado consenso de Washington, né? Aquele consenso das privatizações, desregulamentações, acabar com o direito trabalhista. Ou seja, o Brasil fez tudo isso, foi o melhor aluno, e não cresce. Muito pelo contrário, o país só empobrece desde que pegou essa agenda para si, com unhas e dentes. Enquanto que a China foi o pior aluno do consenso de Washington. A China fez tudo que o consenso de Washington fala para não dizer. E é um país que está fazendo muito sucesso. Então, basicamente, para começar a minha apresentação, eu lanço essas palavras aqui para vocês. Eu quero me desculpar por algum problema técnico que tenha tido durante a apresentação, mas eu acho que eu fiz o meu possível aí para que as coisas funcionassem da melhor forma possível. Eu quero agradecer aí a chance de falar para os nordestinos, né? Minha mãe é paraibana, eu gosto muito do Nordeste, apesar de ter um nome árabe, eu sou filho de paraibano, e eu quero agradecer muito essa oportunidade, eu quero mandar um abraço a todos vocês, eu estou aqui à disposição para o debate. Muito obrigado. Obrigada, Elias. Estamos sempre trazendo novidades, sempre trazendo contribuições relevantes. Então, a todos os internautas, a todos e todas que estão acompanhando essa live, está aberto o debate, né? As pessoas podem encaminhar as perguntas, a gente fará um bloco, e Elias vai dando as suas opiniões. Elias, enquanto as pessoas estão enviando aqui as mensagens, né, tem muitas mensagens elogiando a sua palestra, falando da importância de conhecer mais essa economia que é tão criticada, né, pelo governo brasileiro. Bem, mas nós sabemos, Elias, que a China, do ponto de vista da competitividade da economia chinesa, de absorver, né, de comprar dos países, principalmente países como o Brasil, os próprios países da Ásia, como você enxerga hoje essa campanha que os Estados Unidos têm implementado no mundo inteiro, assim, abertamente, contra a China? Como você vê, né? Quais as bases, do seu ponto de vista,
os interesses, na realidade, do governo americano para essa campanha tão acirrada, né, contra a China, a política chinesa e também a economia. Então, a questão é que, vamos pegar aqui, a China ela era um dragãozinho há 40 anos atrás, e o mundo inteiro foi alimentando esse dragãozinho. Então, as empresas americanas foram para lá, empresas japonesas foram para lá, e foram alimentando o dragão, até que esse dragão virou esse dragãozão que está aí, né? Que está aí. Então, eu acredito que em algum momento, dado o alcance que a economia chinesa conseguiu e até o ponto que eles estão chegando, de algum momento, seria inevitável esse confronto com os Estados Unidos. Tá? Eu, particularmente, acredito que os americanos teriam que, em algum momento, enfrentar a China, porque está em questão, é uma questão de hegemonia no mundo hoje. Tá? E a China ela é uma ameaça real à hegemonia americana. Então, o que está por trás aí é a hegemonia mesmo. Tá? Não existe outra palavra para explicar isso, é hegemonia, não é? Então, a China ela consegue tocar em algumas cadeias produtivas de fronteira, e ainda mais uma fronteira sensível, que é essa, que é a tecnologia da informação, a partir da plataforma 5G, em que ela sai na frente dos Estados Unidos. Isso desencadeia uma guerra comercial e tecnológica que ninguém sabe como vai terminar. Eu tenho algumas opiniões que eu vou passar para vocês aqui. O que eu vejo, vamos dizer assim, primeiro que nós vamos ter que estar preparados para uma guerra semiótica, ou seja, os americanos vão empreender uma guerra de informações contra a China, assim, diariamente, para nós todos. Como nós somos meio que escravos das agências ocidentais de notícias, nós dificilmente veremos boas notícias sobre a China vindo desses órgãos, né? Inclusive no Brasil. Então, logo o presidente chinês vai deixar de ser chamado de presidente, vai ser chamado de ditador, e outros adjetivos aí que é bem a cara de quem está nessa guerra, né? O que eu acredito é o seguinte, eu comparo com o Ronald Reagan, né? O Reagan ele surge na década, ele ganha as eleições em 79, toma posse em 80, e ele teve uma grandeza política muito grande. Eu não gosto dele, mas eu reconheço a grandeza dos meus interlocutores, nossos adversários. Ele enfrentou o desafio soviético e venceu o desafio soviético. Ele enfrentou o desafio alemão e japonês e venceu o desafio alemão e japonês. Ou seja, ele conseguiu retomar a hegemonia, vamos dizer assim, graças a uma visão, vamos dizer assim, ousada de um estadista que foi o Ronald Reagan. Eu não vejo, vamos dizer assim, o Donald Trump com a mesma estatura política que o Ronald Reagan para lidar com a China, não é? Esse é um problema muito grande, ou seja, a qualidade dos políticos americanos tem caído muito nos últimos tempos. Então, não vejo o Trump com essa capacidade de empreender, liderar um país para enfrentar um desafio do tamanho da China, não é? Então, esse é um ponto que eu coloco aqui, que é de comparação, até porque o mundo é outro em relação à década de 80. Uma outra comparação é a seguinte: a China e os Estados Unidos são duas economias tão complementares ainda, né, que quem está pagando a guerra, o preço por essa guerra que os americanos estão impondo à China, são os contribuintes americanos, que estão tendo que pagar mais caro por produtos vindos de outros lugares que não da China. E também 80% das companhias americanas estão instaladas na China. Então, elas também estão pagando um preço, elas são vítimas dessa guerra comercial. Então, a China meio que colocou os americanos em uma arapuca, vamos dizer assim, comercial e econômica, de difícil solução para os Estados Unidos. Isso não significa que os americanos estão sofrendo de uma decadência da sua hegemonia. Eu acho que sim, existe uma decadência, mas muito relativa, tá? E vai chegar um ponto aí em que o Trump, ou quem assumir os americanos, os Estados Unidos, depois de novembro, tomara que não seja o Trump, vai ter que conversar com a China. Vai ter que chegar em um acordo mínimo de coexistência, ou então vai ser a guerra aberta, que com preço muito caro a se pagar no médio e longo prazo, né?
eu acredito que eles vão ter que sentar para conversar em algum momento, porque nenhum dos dois lados está ganhando com isso, e eu acredito que a China tem uma leve vantagem aí competitiva em relação aos Estados Unidos para enfrentar essa guerra comercial, que é o fato de ter um Estado que tem um braço produtivo, um braço financeiro muito próprio, né? Os americanos não, né? Acho que não sei se eu consegui responder a sua questão, mas vejo assim. Sim, é isso. E, Elisa, a outra curiosidade que muita gente está comentando é o seguinte: o gigante do mundo o país mais poderoso do ponto de vista bélico e que sempre utiliza esse poder bélico para impor a sua hegemonia, que são os Estados Unidos, está enfrentando a China, quer enfrentar a China, melhor falando, porém, você colocou aí que das dificuldades que ele tem enfrentado e que ele vai ter que dialogar, né, com a China, ou vai para a guerra aberta. Né? Mas como você vê, então, essa ideia do governo brasileiro de convidar a China para ser seu inimigo? Insistir, inclusive, nisso. Então, é trágico, a gente ri para não chorar. Já chegamos num ponto aqui no Brasil que a gente ri para não chorar, né? De tamanha... O engraçado é o seguinte, primeiro que o Bolsonaro, os chineses têm uma visão muito de longo prazo das relações dela com o mundo, né? Então, quando elas olham o Brasil, elas veem um país muito grande, um país muito importante, que portanto, nós temos que mirar no longo prazo, porque se ficar no curto prazo, nós enlouquecemos. Eles têm muito claro isso, eles têm uma visão de tempo histórico muito diferente da gente. Então, eles sabem, por exemplo, que o Bolsonaro é um agente, aí, uma figura que surge de vez em quando na história e vai acabar na lata do lixo dela, né? Então, eu vejo dessa forma, a forma como os chineses veem o Brasil e Bolsonaro. Tanto é que a China aumentou em 30% as suas importações de soja e ferro do Brasil nos últimos meses. Né? Eles ficam xingando o Brasil o tempo inteiro, mas a China aumentou as importações de soja e ferro do Brasil nos últimos meses. A minha questão, Ivânia, eu não sei se você concorda ou se os nossos camaradas também concordam, é o seguinte: o Brasil ele é muito grande para caber no quintal de um outro país, seja da China, seja dos Estados Unidos, tá? Então, o Brasil está perdendo a oportunidade rara, vamos dizer assim, de poder se utilizar dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos para tirar vantagem dessa guerra. Por exemplo, a China ela tem interesse em participar da licitação para ver quem vai cobrir a plataforma 5G aqui no Brasil, quem vai ser o dono dessa rede aqui no Brasil. A China tem interesse em participar, empresas americanas vão participar e outras empresas também vão participar. O Brasil está perdendo a chance, ao se alinhar automaticamente aos Estados Unidos, de jogar na parede tanto um país quanto o outro e falar o seguinte: olha, eu quero ter a minha própria plataforma 5G, a minha própria empresa com tecnologia 5G, e só vai entrar no meu país a empresa que transferir tecnologia 5G para o meu país, ponto. Então, eu acho que nós temos que ter uma visão de estadista, de manter equidistância da China e dos Estados Unidos e tirar vantagem dessa relação e desse conflito entre os dois países. Só que nós fazemos o seguinte: nós nos alinhamos automaticamente com um país que não nos dá nada em troca, os Estados Unidos. Os americanos têm muito pouco a nos oferecer, a não ser os estoques de cloroquina que está lá, que foi proibido de ser usado nos Estados Unidos. Eles estão dando para o Brasil de presente, ou seja, é isso que eles têm a nos oferecer, enquanto que a gente poderia estar vamos dizer assim, aproveitando o momento para colocar a China na parede também. Porque, por mais que eu seja simpático à China, simpático ao socialismo, simpático a muitas das coisas que está ali, eu sou brasileiro acima de qualquer coisa. Eu sei que os chineses eles são interessados nos interesses chineses, não estão interessados no Brasil, no outro país, eles querem saber os interesses deles. Agora, nós temos que tomar conta do nosso destino. Então, a forma como eu vejo o Brasil ficar arrumando confusão com a China é triste, né? Porque é uma burrice que não tem fim, né? Uma coisa que não tem a Idade Média, uma loucura isso aí, né?
Mas para a nossa sorte, os chineses eles não embarcam numa onda de fazer retaliação, de deixar de comprar produto brasileiro. Muito pelo contrário, eles continuam comprando, compram até mais ainda, sabe? Porque eles agem dessa forma, eles olham muito no longo prazo, né? E não no curto prazo, como nós aqui no Brasil, né? É isso mesmo. Assim como você, concordo plenamente, nós precisamos ser os defensores árduos do melhor para o Brasil, né? Então, vou ler algumas questões que chegaram, que foi Marcelo de Oliveira Santos, ele indaga qual pode ser o papel do Brasil no contexto geopolítico pós-pandemia. Adenilton Santana, você quer responder individualmente ou um bloco? Você que manda. O que você acha? O que é melhor para vocês? Então, pode responder. Não, vamos... É melhor responder. A de Marcela é qual pode ser o papel do Brasil no contexto geopolítico pós-pandemia? Para você não precisar anotar. Pós-pandemia. Ah, tá. Então, nenhum. O Brasil, infelizmente, não tem papel nenhum no pós-pandemia se continuar esse governo que está aí. Infelizmente, o Brasil hoje ele se transformou num páreo internacional, ou seja, ninguém quer companhia do Brasil, ninguém quer que está do lado do Brasil no mundo, nem os Estados Unidos, que é muito a nossa companhia. O Brasil está isolado no mundo, não é? Então, o Brasil, eu não vejo nenhum papel para o Brasil pós-pandemia. Poderia ter tido um papel muito grande se tivéssemos um outro governo aqui no Brasil, mas não é? Com esse governo que está aí, que eu acho que não cai tão cedo, o papel do Brasil no pós-pandemia, assim, é zero, assim, a não ser de ficar gritando contra o comunismo, contra o socialismo, contra Cuba, ou seja, esse vai ser o papel do Brasil, sabe? Fora isso, infelizmente, vai ser um papel nulo, assim, o Brasil vai jogar papel nenhum no pós-pandemia. Vai se abrir um vácuo internacional no pós-pandemia, um vácuo de liderança no mundo, um vácuo político, que o Brasil poderia continuar a preencher nível de América Latina, e não vai preencher, infelizmente. Não vai preencher. Não vamos cumprir nosso papel histórico, vamos dizer assim, né? Que é sermos vamos dizer assim, o guardião dos interesses da América do Sul e América Latina, né? O Brasil não vai cumprir esse papel, infelizmente. A nossa letargia política é tão grande aqui na América do Sul que, pela nossa inoperância, nós trouxemos três potências para dentro da América do Sul: Estados Unidos, China e Rússia. Ou seja, são 3 países metidos na Venezuela hoje, sendo que o país que tinha que estar mediando esse conflito lá seria o Brasil, não é? Ou seja, a nossa omissão política, a nossa submissão política está custando muito caro para o Brasil. E isso eu digo o seguinte, Vânia, a questão é democrática, temos que lutar pela democracia com uma frente ampla, temos que lutar com a democracia com uma frente ampla. Só que foi assinado um tratado militar Brasil e Estados Unidos em Miami, feito por militares brasileiros. Não foi os terraplanistas que assinaram, não foi o Olavo de Carvalho, não foi o Weintraub, foram os militares brasileiros que assinaram esse tratado. E é um tratado infame ao Brasil isso daí, tá? Enfim, eu acho isso, eu tenho essa visão dos fatos, né? Geopolítico, vamos dizer assim. É isso mesmo. Adenilton Santana, presidente da CTB Sergipe, ele fala: Elias, neste momento, o grande capital continua lucrando apesar da crise. Pergunto, continuando nesta agenda, eles também não serão atingidos? Ele deve estar falando aqui do sistema financeiro, né? A questão é a seguinte, para o sistema financeiro está tudo muito bem, eu acho. Não é? Não tem nada mudou para o sistema financeiro. Eles continuam tendo lucros extraordinários, eles estão aumentando o spread bancário para crédito durante a pandemia, ou seja, está ficando muito mais caro ter crédito durante a pandemia do que antes, não é? Então, eu não vejo, vamos dizer assim, o sistema financeiro sendo
sendo vítima de si mesmo com essa política que está aí. Muito pelo contrário, eu acho que essa política que está aí, Vânia, vocês sabem melhor do que eu disso, né? Eu só especulo, vocês vivem isso. Essa política econômica que está aí na pós-pandemia, e a própria pandemia, é a cara do sistema financeiro brasileiro, né? Eu acho que, eu não sei se eu respondi bem essa questão, mas eu acho que o sistema financeiro está ótimo, né? Agora, para o capital produtivo que existe ainda, está péssimo, né? Agora, a grande questão é que produtivo que existe agora para a realidade, a mudança de face do capitalismo brasileiro pós-Operação Lava Jato, aquele capitalismo com grandes empresas de engenharia mecânica pesada, aquele capitalismo com a Petrobras operando grandes efeitos de encadeamento para empresas nacionais. Esse capitalismo acabou no Brasil. A Operação Lava Jato acabou com esse capitalismo. O capitalismo que surge na Operação Lava Jato é o capitalismo do velho da Havan, ou seja, é um capitalismo de serviços de baixa tecnologia, serviços não tecnológicos, que é o velho da Havan, que é Riachuelo, que é esse setor de serviços não tecnológicos, né? Esse capitalismo que surge, que se fortalece. Analisar o Brasil, nós temos que analisar o Brasil com o capitalismo que existe hoje, não o capitalismo que existia até 2015. Então, existiu uma mudança de face do capitalismo brasileiro muito grande nos últimos anos, Ivânia. Então, hoje você pega agronegócio, você pega sistema financeiro e você pega esse setor de serviços não tecnológicos como núcleo da economia brasileira. Antes, não. Antes era sistema financeiro, agronegócio, Petrobras, Eletrobras, Odebrecht, ou seja, grandes empresas produtivas e alcançando a fronteira tecnológica. O Brasil não tem mais isso, não. Então, as coisas mudaram muito no Brasil nos últimos anos. Eu queria muito chamar a atenção da CTB para vocês, que estão na ponta, na linha de frente da luta, que o capitalismo que nós trabalhamos hoje no Brasil é outro capitalismo, não é mais aquele capitalismo de 2015, viu? Eu acho, né? Sim. Então, acho que caiu, né? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Elias, está aí ainda? Acho que teve algum problema. Acho que a conexão dele caiu. Vê se ele retorna. Então, Elias tem razão quando ele fala desse tipo de capitalismo que nós vamos ter. Por isso que o impacto da pandemia será gigantesco, principalmente no setor de serviços, né? No comércio. Oi, Ivânia, está por aí? Como? Estamos ouvindo, Elias, estamos ouvindo. Oi, Ivânia. Opa, Pronto, pode retornou. falar. Tudo bem. Voltei. Eu entrei e saí. É isso. Posso passar para as próximas?
Pode. Agora sim, desculpe. Então, a próxima sim, a próxima é de Adilson Azevedo, diretor do Sindicato dos Bancários de Sergipe. Elias, a economia da China cresceu no ano passado num ritmo mais devagar. Como isso pode afetar o Brasil? Então, eu estou me convencendo, Ivânia e Edilson, que cada vez menos o crescimento do PIB, ou seja, a métrica PIB, a forma PIB de se medir o tamanho de uma economia, ela está perdendo validade para a China. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar do PIB estar caindo, o crescimento da China nos últimos 5 anos, tá? A manutenção do emprego, ou seja, a China continua gerando 13 milhões de empregos por ano. Tá? Então, é uma economia que ela não cresce mais 12, 11, 10%, mas ela cresce com muito mais qualidade hoje. Então, na medida em que ela vai aumentando, gerando 13 milhões de empregos, e o consumo e vai substituindo o investimento como uma dinâmica de acumulação da China hoje, ou seja, a China é um país que investe muito, e a tendência era deixar de investir lentamente, o consumo entrando no lugar do investimento. Então, o Brasil não deve ser tão afetado por isso, muito pelo contrário. Quanto mais as pessoas consumirem na China, melhor para o Brasil. Então, isso não vai afetar a economia brasileira. Até porque o que existe na China hoje é uma mudança de padrão de acumulação, de uma economia muito baseada em investimento para outra voltada mais ao consumo, né? Então, o consumo, por exemplo, é o elemento da demanda agregada que mais cresce na China nos últimos anos. Então, isso é muito bom para países como o Brasil, que exporta frango, carne, soja, etc. Ok. A próxima é de Carlos Eduardo Santos. Ele pergunta: podemos definir a China como um país ainda comunista? Então, a tradição marxista ela é muito reticente em relação a tirar conclusões se gato é preto ou gato é branco, se as coisas são bonitas ou são feias, se A é B, ou seja, a tradição marxista que é a qual eu trabalho, ela se utiliza muito de combinações, não é? Então, a China é um país que é um Estado, vamos dizer assim, socialista, ou seja, as características fundamentais do Estado chinês são características de uma democracia de tipo popular, ou seja, uma superestrutura de novo tipo. Agora, com uma base econômica que combina tanto elementos de socialismo, que estão os dominando, como elementos de capitalismo. Tá? Eu prefiro dizer que não continua sendo capitalista, se é capitalista ou socialista. Eu acho que é uma combinação de elementos ali, sendo que o elemento dominante ele é socialista, né? Só que esse socialismo na China é um socialismo ainda muito em fase de teste, um socialismo muito primário, é um socialismo que tem muito a evoluir ainda, vamos dizer assim. Então, é muito complicado essa questão se é A, se é B, se é gato ou cachorro. A tradição marxista não trabalha com esse tipo de questão, e sim com as combinações, porque viver a realidade social ela é um processo, né? E os processos eles são movidos pela contradição, né? Então, os elementos entre o velho e o novo estão sempre em convivência e unidade de contrários. Isso ocorre desde a nossa vida pessoal, a nossa personalidade, até como as coisas do mundo funcionam, inclusive em matéria de transição capitalismo-socialismo. Então, a China é um país socialista, só que um socialismo ainda muito novo, primitivo, embrionário, em fase de teste, que vai abrindo o caminho na base da tentativa e do erro, do que uma coisa já pronta, acabada, e olha, o modelo pronto de socialismo. Né? Então, acho que ainda tem esse sistema, essa formação econômico-social tem muito ainda a evoluir na China, vamos dizer assim, né? Então, eu prefiro ser mais cauteloso em responder esse tipo de questão do que falar se é A ou se é B. Eu acho que é A e que é B, né? Só que existem elementos ali avançados que indicam que existe uma coisa nova surgindo ali, entendeu? E, para mim, o nome disso é socialismo, não tem outro nome, né? Enfim, é uma forma de que eu vejo as coisas assim, né? Menos
rótulo e mais conteúdo, né? É isso que a gente vê na China. JWN Silva, acho que é João Wellington. Ele pergunta: o que o governo brasileiro poderia implantar de imediato na economia para diminuir a crise pós-Covid, em sua opinião? O Brasil tinha que aumentar para enfrentar a pandemia só via aumento de endividamento público, não tem outra saída, tá? O Brasil tinha que emitir dívida para manter as pessoas em casa o mais tempo possível, em vez de pagar R$600 por pessoa, pagar R$1.200, as pessoas ficarem em casa, garantir capital de giro para as pequenas e médias empresas, e era isso que tinha que ser feito. Basicamente é isso, aumentar o endividamento público, porque é moeda nacional, então é um endividamento público, né? Então não é endividamento, né? E zerar os débitos e os créditos dos entes federativos, né? Ou seja, o Rio de Janeiro tem que deixar de pagar dívida, o Sergipe, ou seja, zerar esse pagamento, esse repasse de recursos dos estados para a União. E tinha que ser o contrário, ou seja, o momento hoje é da União ajudar os estados, né? E não usar esse momento, vamos dizer assim, para fazer o que está sendo feito, que é jogar os estados na parede, mandar privatizar empresas para poder ter acesso a crédito, isso e aquilo, né? Então, não vejo saída fora de mais endividamento público do que outra, não, viu? Tá? Eu falo aqui de endividamento público como eu bebo água, né? Falo com muita tranquilidade em relação a isso. A última aqui é Brainer Costa. Ele pergunta: você acredita que esse sistema econômico altamente voltado ao consumismo já mostrou-se um sistema vulnerável e falido? E quando o mundo vai entender isso de fato? Ele está falando do sistema atual, né? O capitalismo. Eu acho que o problema não é, Ivânia, o consumismo ou o sistema de consumo. Acho que o problema é o capitalismo, né? E eu acredito que o capitalismo já está dando margem, já está demonstrando esgotamento na medida em que existe um problema ambiental praticamente não, mas que em vias de quase que irreversão, né? Ou seja, o mundo tem um desafio climático aí causado por um capitalismo que não é substituído por uma coisa nova e melhor do que ele, que pode estar levando a humanidade para o ocaso, né? Então, acho que essa é uma questão fundamental, né? Ou seja, não é o consumo em si, é o sistema capitalista que é ocupado dessa insustentabilidade da vida aqui na Terra, né? Aliás, é uma coisa que eu devo muito à minha companheira, essa consciência mais ecológica das coisas. Eu devo muito a ela isso aí, né? Ela me fez acordar para essa questão climática, ambiental, etc., né? Então, essa foi a última pergunta que está disponível aqui, né? Eu gostaria de deixar um tempo aí aberto um pouco para você falar um pouco, por exemplo, mesmo com todas essas agressões da Embaixada Brasileira, do governo brasileiro, do ex-ministro da Educação contra a China, mas a China continua fazendo uma parceria com o Butantan para o financiamento de uma vacina contra o Covid-19. Outros projetos super importantes no Brasil, a China continua fazendo essa parceria no Brasil, mesmo em meio a todas essas agressividades que o governo chinês, que o povo, né, chinês, como o ex-ministro da Educação está, inclusive, respondendo a um processo
de racismo contra o povo chinês. Então, isso quer dizer que a China investe não apenas na economia, mas fundamentalmente também na concepção de país, na concepção de relacionamento internacional do seu povo com os outros países, como você mesmo falou, ela não vê apenas o agora, né? Diante das dimensões de países como o Brasil, a China está enxergando há 50 anos à frente. Então, queria que você, nas suas considerações finais, também abordasse um pouco sobre esse pensamento do povo chinês. Então, primeiro agradecer o convite do Sindicato dos Bancários do Sergipe para poder apresentar um pouco não só minhas ideias, mas como a minha própria agenda de pesquisa, que são dois elementos que se confundem muito, as minhas ideias e minha agenda de pesquisa. Me desculpar pelos problemas técnicos. Um problema dessas lives é que muitas delas acabam sendo inviabilizadas por problemas técnicos, né? Já acho que já teve uma live minha que eu tive que interromper porque não tinha acesso à internet, estava muito fraca, né? E hoje nós sofremos um pouco isso durante a nossa transmissão, mas, de qualquer forma, quero agradecer muito o espaço que vocês abriram para poder falar sobre a China aqui para vocês, e para o bancário do Sergipe. E acho que um pouco a China nos leva a refletir, nos leva à necessidade de refletir no longo prazo, né? Nós somos muito filhos de uma filosofia pragmática, anglo-saxã, que é muito, muito pautada no curto prazo, muito pautada no resultado imediato, não é? E muito pouco olhamos para a sabedoria que vem do Oriente, né? Então, a sabedoria que vem do Oriente é essa, da paciência histórica, a da busca da verdade nos fatos, ou seja, buscar a verdade nos fatos, por exemplo, e perceber que o Brasil não é Bolsonaro, né? Ou seja, os chineses sabem que o Brasil não é Bolsonaro, eles não reduzem o Brasil a Bolsonaro, né? Ou seja, essa é uma forma de se buscar a verdade nos fatos, né? E ver que o Brasil é um país grande, importante, um país que tem um papel a cumprir no mundo gigantesco, né? E continuar a investir numa relação, mesmo apesar de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Abraham Weintraub e outras figuras aí que nos fazem envergonhar o nosso país, né? Então, os chineses nos dão como diz em São Paulo, né? Não sei como se diz no Sergipe, um tapa de luva de pelica no Brasil em como se relacionar com os países estrangeiros, né? O Brasil, por exemplo, ele fica numa onda de ficar agredindo. Ele não agride só a China, né? O Bolsonaro foi na ONU, agrediu a Venezuela, agrediu Cuba, agrediu a Argentina, né? Uma coisa. Então, acho que a China mostra o caminho oposto a seguir, né? E, em certa medida, eu acredito que o governo Lula, eu falo o governo Lula em particular, a Dilma também, mesmo o governo militar do Geisel, eles também indicavam linhas mais progressistas e interessantes de relacionamento do Brasil com o mundo, vamos dizer assim, não é? Então, o Ernesto Geisel reconhece a independência de Angola, mesmo que essa independência com a participação cubana, né? Ou seja, um governo anticomunista como o brasileiro, percebe em Angola, vamos dizer assim, um papel estratégico na África e reconhece Angola primeiro que a União Soviética, né? O governo Lula, por exemplo, isso continuou com o Figueiredo, com o Sarney, Fernando Henrique também continuou, mas Lula aprofunda essa política externa altiva e ativa, o governo Dilma dá continuidade a isso até certo ponto, sob o meu ponto de vista, e agora o Brasil rasga a sua tradição diplomática e se vira de costas para o mundo. Não é? Então, quando você quer ver um país que faz tudo o contrário que o Brasil faz e está dando certo, é a China. Seja na economia, seja nas relações internacionais, seja na política doméstica, né? Então, acho que o recado que eu deixo para vocês aqui como considerações finais é esse, né? Ou seja, é ver o que... Quando pensar em algo que é o oposto ao Brasil, é a China. Tá bom? Obrigado pelo convite. Voltarei mais vezes, caso convidado, viu? Ou seja, isso significa um alto convite aí para vocês de volta. Claro. Queremos agradecer, né, sempre a sua gentileza. Esse convite já estava feito há algum tempo, né, para você vir presencialmente, mas foi quando aconteceu a pandemia, né, e nós precisávamos também compartilhar dessa sua pesquisa
desse seu estudo, que isso vem trazer informações e mais luz e proximidade com opiniões diferentes sobre a economia chinesa. Agradecer enormemente a você, a sua gentileza, em nome de toda a direção do Sindicato dos Bancários. Muito obrigado e, se possível, fique em casa. Quero também agradecer a todos os companheiros, companheiras, todos os visitantes, jornalistas, todas as pessoas do país inteiro que passaram aqui pelo YouTube e assistiram um pouco dessa palestra. A todos vocês, espero que compartilhem dessa ideia e repassem para que outras pessoas possam ouvir e ter opiniões diferentes sobre a economia chinesa. Muito obrigado, boa noite e fiquem em casa.